Eu sou a Krika. E eu sou a Lia. Esse é o podcast Bastidores e Bafos. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre tudo que nos atravessa ao longo dos nossos dias, que não são tão diferentes dos seus, mas que rolam uns bastidores e uns bafos que vou te falar. Além disso, vamos falar também de arte e cultura, afinal, somos artistas. E esse assunto tem muito pano para manga. Então, a gente espera vocês toda quarta-feira, aqui mesmo, nos Bastidores e Bafos. E aí, galera, tudo bem? Bora começar? Então, aqui é a Lia, e esse vai ser o nosso tema de hoje. E aí, bora começar, Krika? Bora começar, mas a gente sempre pensa, né, por onde começar nesse rolê, né, as coisas que a gente quer dar início na vida, enfim. É isso, né? Para começar, a gente precisa começar, né, amiga? Então, assim, eu acho que quando a gente fala de começar, a gente tem que pensar que existem muitos começos, né, gente? Não é só o começar no que você quer começar, né? O que você quer fazer da sua vida? Por exemplo, eu preciso esse ano começar a fazer academia. Não comecei ainda, né? E a gente fala de começo de ano também, vem sempre aquelas coisas, porque eu fiz um monte de meta no final do ano passado. Isso é, a maioria das pessoas fazem isso, não é todo mundo que faz um monte de meta. E uma das metas que eu coloquei para mim esse ano foi começar a academia. Comecei? Não comecei ainda, né? Mas Dona Krika começou, né? E como é que tá sendo? Conta, né? Como é que foi esse começo para você? Então, sobre começos, né? É interessante começar falando nesse começo do ano sobre começo, né? Porque, assim, todo ano é isso. Como a Lia falou, eu coloquei uma meta e não comecei. Diferente de todo mundo que as pessoas falam, né? Eu vou começar a academia no ano que vem, nesse ano, né? Por exemplo. E não começam, comigo foi um pouco diferente. Eu não falei nada, eu só falei, eu preciso começar a fazer atividade física porque eu tenho uma motivação para ir para a academia, para fazer a musculação especificamente. Porque eu acho que a gente precisa ter motivo para fazer as coisas, sabe? Às vezes a gente não faz as coisas porque a gente não tem um propósito, um foco, de repente. E no meu caso, especificamente, é porque eu tenho uma hérnia de disco na lombar. E aí eu preciso cuidar disso. Então, eu te entendo, amiga. E assim, eu vou ser sincera, porque eu, teoricamente, teria também vários motivos, entendeu? Vários, né? Um nem dois. Principal e mais necessário deles é uma questão de saúde mental mesmo, né? Que, tipo assim, todos os fucking médicos que eu passei, né? Como uma pessoa que eu brinco, e é uma verdade, não é uma brincadeira, mas é uma realidade, que eu sou uma ansiosa patológica, porque sim, né, tenho TAG, uma das coisas que me ajudaria muito seriam os exercícios físicos, né? E para além disso, né, amiga, somos umas pessoas 40 a mais, então a gente precisa também, se a gente quiser fazer xixi sentado daqui 20 anos, né? Conseguir sentar numa privada. Então, assim, teoricamente, eu já teria que ter criado vergonha nessa fuça e ter começado. Mas eu não comecei até agora. E entra naquela coisa também de escolhas, né? Mas a gente não vai falar sobre isso agora. A gente pode falar num outro podcast, porque senão isso daqui vai ter 1000 horas. Mas muitas vezes a gente tem os motivos, mas a gente ainda não tem muito bem definido na nossa cabeça quais são as ferramentas que a gente vai usar para isso. A gente vai falar sobre essas ferramentas mais para frente, mas para além da academia, a gente tem a questão de outros começos, né? A gente sabe que como artista também não é tão simples começar, embora seja de certa forma, mas se colocar no mundo, né? Tipo, também tem essa questão desses começos, assim. Com relação à academia, até cheguei a comentar com você que também rola umas questões de trauma aí, para mim. Né? É importante falar disso também, ó. Por exemplo, com relação a começar a fazer uma atividade física, né? Academia.
eu confesso que eu não fiz, não entrei na academia antes, a musculação e tudo mais, porque eu tinha um preconceito com relação a academias. Eu não gostava, eu ficava com aquela mentalidade preconceituosa, assim como a maioria das pessoas. Essa coisa da veneração dos corpos, né? Esses corpos todos muito Esculpidos, né? tudo mais, fisiculturista. Mano, não. Bem vida real. Mas aí que acontece? Eu também, na minha vida, fui entendendo que antes de começar a fazer academia, eu já estava fazendo uma série de exercícios em casa, porque eu pensei comigo, eu preciso começar a fazer as coisas de um jeito que eu me adapte para ir para esse outro passo, né, que é ir para a academia. E antes disso, né, de fazer esse movimento de se matricular na academia e tirar esses preconceitos da minha cabeça, eu comecei a entender que fazia bem para mim, para minha mente, que nem você falou, com relação às suas questões psicológicas. Eu acho que quando eu começo o meu dia a fazer uma atividade física, seja um alongamento, eu me sinto uma pessoa melhor, sabe? Me sinto uma pessoa mais animada para começar o meu dia. Então, eu comecei de pouquinho em pouquinho. Eu não fui logo, tipo assim, ai, agora esse aqui é o meu objetivo de vida central. Vou virar uma musa fitness. Projeto Graciane Barbosa. Não. Bumbum na nuca, amiga, bumbum na nuca. Ai, pelo amor de Deus. Mas assim, muito frango com batata doce. Porque eu acho que é um tabu do caramba a coisa de o início, né? Começar. E acho que a pauta principal do ano, quando todo mundo começa o ano, eu vou ter uma saúde melhor. E a primeira coisa é a academia. A pessoa vai lá, se matricula na academia e paga o ano inteiro, perde maior grana e não vai. Eu já fiz isso. E não foi uma vez nem duas, tá? Já fiz. Então. Pelo menos criei consciência de que eu vou pagar mais caro mensalmente, mas vou pagar mensalmente, porque caso no meio do processo eu desista, eu não estou jogando um ano inteiro no lixo de dinheiro, sabe? Mas isso que você falou sobre vou ser uma pessoa mais saudável, vou fazer não sei o quê. Uma coisa, um dos meus propósitos, né, do começo do ano foi vou comer melhor durante este ano, né? Isso é um ótimo começo. Isso é um ótimo começo, porque assim, o ano passado, amiga, a gente tem essa correria louca, né? E muito sozinha em casa. Então, tipo, cozinhar para mim mesma não é a coisa mais gostosa de todos os tempos. Embora eu ame cozinhar, mas eu tenho uma relação muito afetiva com comida. Tipo, para mim fazer comida é fazer para o outro, sabe? É mais do que fazer para mim. O que não faz o menor sentido, mas é muito isso, assim. Então, eu tenho que cozinhar para mim. Nossa, eu vou fazer só para mim, puta saco, sabe? E eu tô mudando isso, tipo, não, eu vou fazer para mim, então eu vou fazer uma coisa gostosa, eu vou fazer um negócio gostosinho e tal, e tenho comido muito melhor. Já senti uma mudança com relação a isso. Gente, eu tô muito feliz esse ano. Eu não pedi almoço de iFood ainda. Tudo bem que a gente tá só em fevereiro, mas isso para mim é uma grande vitória, porque eu era a louca do iFood. Se não era do iFood, era do barzinho daqui da esquina de casa, que tem marmita, e eu ia lá, pegava a marmita e voltava para casa, sabe? Comia a comida dos outros, assim. E mudei, né, disso, tô comendo a minha comida. Inclusive, minha comida é muito boa, mas era por falta de vergonha na minha fuça. E uma coisa que eu escutei algumas pessoas falando, e que para mim fez muito sentido também, é a questão das metas serem alcançáveis, né? Então, assim, é muito importante. O que é essa questão dessa meta alcançável? Então, por exemplo, a gente vai lá no final do ano e coloca 850 metas para o ano, né? E aí você chega no final do ano e você olha para essas 850 metas, e das 850 metas você cumpriu meia, né? Meta. Então, eu vi, principalmente a Lorelai Fox falou sobre isso, e eu achei que a ideia dela foi muito boa, que ela falou assim, eu coloquei uma meta por mês. Então, por exemplo, esse mês a minha meta é fazer tal coisa. Tudo bem, não necessariamente por mês. Por exemplo, coloquei lá 12 metas. Eu tenho 12 meses, eu tenho que conseguir encaixar essas metas dentro desses meses de alguma forma. Então,
Eu quero ler um livro por mês. Gente, eu não vou dar conta de ler um livro por mês. Se eu ler 3 páginas, eu já vou me sentir uma pessoa feliz, entendeu? Então, esse mês eu consegui ler 3 páginas de um livro. Espero conseguir fazer mais do que isso, sim, né? Mas ela estava dando esse exemplo e eu achei muito bom, sabe? Então, para mim, uma das metas era: vou fazer vários exames, porque eu tenho várias questões de saúde aí que eu preciso ver. Fiz todos, quer dizer, estou fazendo ainda, mas marquei todos, passei com diversos médicos. Gente, foi a primeira vez que eu fiz um check-up de verdade, sabe? Que eu fui no fulano, beltano, ciclano, tipo, nunca tinha feito. Me senti uma hipocondríaca? Me senti, né? Mas fiz todo esse check-up, tô ainda nesse processo de fazer as coisinhas e tal. Então, isso foi uma meta. A segunda meta: vou comer melhor, já comecei, né? Só não posso degringolar no meio do processo. A academia vai chegar? Vai. Espero que logo, muito breve, sim, né? A ideia é que comece aí, sei lá, quem sabe semana que vem. Temos uma segunda-feira por semana, então toda segunda-feira é um dia de começo, né? Pelo menos pra mim, eu sou louca da segunda-feira. Segunda-feira é o dia de começar, né? Eu acho mais difícil começar no meio de uma semana, sabe? Assim, tipo. Olha só como é o seu pensamento. Achei muito interessante tudo isso que você falou sobre o pensamento do começar. Meu, começar. Eu já tenho o contrário de você. Eu acho que a gente pode começar em qualquer dia. Porque não achar que a gente pode começar em qualquer dia, a gente procrastina. E a gente sabota. E aí a gente fica falando, eu devia ter feito, e não fez. Então, eu acho que o começar, a gente tem que lembrar também que tem uma coisa, a coisa do calendário, né? Como a gente começou a falar desse ritual, do começo do ano. Por exemplo, que é uma coisa que eu queria já falar aqui. Eu, Crica e Dona Lia, que está falando aqui, decidimos criar esse podcast. Começar. Exato. E começamos. Estamos agora, no bem pleno começo do ano, começando algo que poderia ter ficado no mundo das ideias. Sim, poderia ter ficado só no mundo das ideias. Não, a gente está aqui fazendo isso acontecer. E aí é que está. Eu acho que tem essa mágica, às vezes mística, sobre essa coisa do calendário. Segunda, de domingo a domingo, por exemplo, né? Tem essa coisa do começar no comecinho da semana. E aí é que tá. Eu vi que, por exemplo, a minha movimentação do meu primeiro dia na Mensagem de hoje. Você tá me contando coisas que eu vou fazer, gente, sem vergonha. Mas é isso, gente. Gravação ao vivo, entendeu? É sobre isso. Quando a gente não tem estúdio, a gente tem uma Alexa falando no meio do processo. Perdoem. E aí, para concluir as ideias desse começar, por exemplo, de semana, o começo do ano, ou enfim, né? A gente tem essas coisas dos marcadores, né? Do calendário. Eu comecei a fazer academia numa terça-feira. Ponto. Mas para mim, terça-feira ainda é um começo de semana, sabe? É começo de semana, mas podia ser uma sexta, por exemplo. Para mim não poderia ser uma sexta. Tudo bem, porque você funciona desse jeito, mas tá. Eu acho que o começar alguma coisa, para mim, é tipo. Tem algumas coisas que sim é bom a gente fazer no marcador ali do calendário, começo da semana, que nem, por exemplo, eu comecei na terça-feira, mas qual que era o meu objetivo de fazer quantos dias na semana? Tem isso também, tem isso, concordo, faz sentido. O meu objetivo não é ir 5 dias na semana nesse começo na academia. Eu botei uma meta possível para mim, que seria de 3 a 4 dias, porque a minha meta é chegar no quinto. Mas se eu não fizer esse movimento de 3 dias para chegar no quarto, como já aconteceu a semana passada, eu consegui 4 vezes. Então, eu me senti assim, poxa, que legal, consegui, sabe? Então, é isso, é começar de pouquinho em pouquinho. Não precisa ser, tipo, nossa, eu agora vou começar e vou fazer tudo de uma vez, e, nossa, e checklist. Não, sabe? Eu acho que... Você falou essa coisa do checklist, e eu lembrei de um negócio. Ai, gente, é complicado, né? Cada um tem uma forma de trabalhar. Eu fiz, ainda não fiz, quer dizer,
Já fiz antes. Nossa, tá confuso, mas já ouviu falar de Habit Tracker? Sim, eu tenho. Então, eu para Mas tem que fazer. explicar para as pessoas que não sabem o que é um habit track. Então, gente, o que é um Habit Tracker? É basicamente um calendário que você vai ticando ali quantas vezes você consegue fazer uma coisa para se tornar um hábito, né? Então, por exemplo, eu preciso beber 2,5 litros de água todos os dias. Aí eu quero fazer uma competição comigo mesma, aí vou lá, faço um calendáriozinho lá com 31 dias de quadradinhos para eu ir ticando os dias que eu consegui tomar os meus 2,5 litros de água. No começo, provavelmente, eu não vou conseguir tomar 2,5 litros de água, provavelmente, mas eu vou ticar lá que pelo menos eu bebi água nesses dias, né? E isso vale para diversas coisas. E eu, para me obrigar a fazer algumas coisas, eu criei Habit Tracker, porque senão eu não faço, sabe? Então, assim. Algumas coisas super funcionam. E para algumas, pelo menos na minha experiência, não funcionam para mim. Eu percebi isso, eu Não, diminuí. para algumas coisas também não. Eu não colocaria de água, por exemplo. Por exemplo, no meu caso, eu tenho o hábito agora que é outro começo, minha gente, que eu preciso falar aqui, que eu decidi que estava no meus planejamentos, minhas metas possíveis de realizar. Uma coisa que eu estava sentindo muita falta na minha vida, que era simplesmente desenhar por desenhar, só pegar um caderninho e desenhar. Eu E preciso fazer isso, amiga. eu comecei a fazer, e eu tenho um hábito aqui que eu escrevi, né? Que eu tenho poucas coisas anotadas do meu habit track, que é pontual, por exemplo, exercícios da semana e os desenhos. E aí eu coloco a de segunda a domingo lá no calendáriozinho que eu criei para eu ticar. Então, nos meus desenhos, eu estou conseguindo fazer um por dia e eu estou deixando isso, eu estou conseguindo fazer dentro de 30 minutos, assim. E eu Você estou está trabalhando só com esboço. só. Não, eu não estou preocupada nesse momento, então. É justamente isso, de você fazer algo que você olhe para você e fala: meu Deus, eu estou conseguindo fazer algo que eu estava deixando de lado. Então, por exemplo, nós que somos artistas visuais, a gente tem um hábito, não sei você, Lia, você pode falar, mas eu tenho esse hábito comigo, muitas vezes, sem querer, tudo que eu quero fazer extremamente bem elaborado e criado e pintado e não sei o que, e aí eu falei, não, eu quero só rabiscar, só quero desenhar, só quero fazer ali um esboço e fazer alguma coisa, sei lá, com colagem, que eu tô pirando nesse negócio de usar colagem junto com o desenho apenas de lápis ali e um detalhe de caneta, mas que seja uma coisa rápida, porque esse é o meu primeiro desafio, eu sinto que isso é o aquecimento para mim, para, por exemplo, começar meu dia, além da academia, né? Eu coloquei esse hábito para mim. Não necessariamente, às vezes, eu vou desenhar no começo do dia, eu posso fazer à tarde ou à noite, mas tem que ser num momento que eu esteja ali com um tempo tranquilo para poder fazer isso. E eu vou te falar, a partir do momento que a gente começa a fazer isso, esse exercício, principalmente a gente que é criativa, a nossa cabeça, ela começa a oxigenar de outra forma. Então, assim, para mim, eu coloquei esse desafio de fazer coisas que eu não tenha que ficar pensando muito nesse momento. Eu acho que eu vou fazer esse desafio também. É bom. Porque essa coisa do desenho de todo dia é muito importante e eu acabo não fazendo, sabe? Às vezes eu fico me sentindo muito, não por causa do desenho de todo dia ser importante, porque eu preciso desenhar todo dia, mas é que eu acho que é a nossa academia, né, do artista, né, o desenho, o estudo, nesse sentido, assim. E aí, vamos aproveitar isso, que você falou dessa coisa de desenhar todo dia. Muita gente às vezes pergunta para mim, mas eu desenho, mas eu não sei por onde eu começo. Gente, você já começou, né? Se você desenha, você já começou, né? Porque é aquela coisa para você se tornar um profissional em alguma área, em qualquer coisa que seja, você tem que começar de alguma forma, né? A gente não vai para a escola para aprender as coisas, né? É o mesmo processo.
para quando a gente quer começar em um trabalho, que no nosso caso é um trabalho criativo, é um trabalho artístico e que é muito subjetivo para as pessoas, né? Porque quando é muito engraçado, você já deve ter passado por isso, mas quando perguntam a sua profissão e você fala, eu sou artista, não dá um bug no sistema das pessoas de vez em quando? Sempre. Uma vez foi muito engraçado, eu tava desenhando. Gente, eu tava. Que assim. Mas eu acho que é engraçado assim, quando a pessoa não te conhece, mas quando ela já sabe que você é essa artista, não pega mais nada, assim, mas sim, mas assim, amiga, mas eu já passei por uma situação que foi muito engraçada, porque as pessoas esquecem que existem artistas como profissão. Simplesmente esquece que a gente existe. Outra pauta que a gente tem que trazer para cá. Que é Sim, mas eu só vou dar esse exemplo, porque foi muito engraçado. Dá trabalho para caraca. Exato. E assim, uma coisa que aconteceu comigo foi muito engraçado, não sei nem se eu cheguei a comentar com você, eu acho que sim. Eu tava com um trabalho atrasado, e nessas de pedir a comida aqui no restaurante perto de casa, eu levei o iPad porque eu tinha horário para entregar um negócio e estava muito em cima da hora mesmo. Então não ia dar tempo de sentar para fazer comida, não ia dar tempo de fazer pata-vidas. Peguei o iPad, fui pedir a marmita desenhando. Olha o nível de loucura. Levei o iPad para o restaurante e enquanto a marmita ficava pronta, eu estava ali desenhando. E aí sentou um cara do meu lado, que também estava pedindo marmita, e viu eu desenhando. E aí eu apaguei o negócio e ele virou assim. Primeiro que já é intrometido, porque não era para ele estar olhando o que eu estava fazendo, porque ele tinha que cuidar da vida dele, né? Mas enfim, ele estava lá cuidando da minha. Aí ele falou assim: nossa, você não devia ter apagado, estava muito bom. Eu falei, ah, mas eu preciso mexer numa coisa que ele. Não, você desenha muito bem, você é uma artista. Eu falei, eu sou mesmo. Amiga, a hora que eu falei, eu sou mesmo, a cara do cara fez pam. Tipo assim, como assim? Você tá falando pra mim que você é uma artista? Sei, eu sou, é meu trabalho. Nossa, ele achou que era um elogio. Sim, ele achou que era um elogio. Ai, gente, a gente tem que informar que sim, não é só um elogio, é uma carreira, gente. É uma profissão. Sim. E somos essas pessoas, tá? E foi muito engraçada essa experiência. Eu cheguei em casa rindo, porque eu falei, gente. Muito bom! Sabe assim? Então, é isso, sabe? Como a gente começa? A gente começa. Começa. A primeira vez que eu participei de uma feira, eu levei só desenhos originais que eu tinha. Mas o negócio é, pega o que você tem e mostra para o mundo, né? Eu acho que para começo de conversa, as pessoas têm que saber que você existe, né? Tem que mostrar para o mundo de alguma forma. E, enfim, isso vai entrar em alguns outros pontos que a gente vai falar no próximo episódio aí, que é sobre redes sociais e afins. Mas a gente tem que botar a cara no mundo, né? Se a gente não colocar a cara no mundo, as pessoas não vão saber que a gente existe. Exatamente. E aí eu quero já puxar para o nosso meio da conversa aqui, Lia, porque a gente já falou muita coisa desse começo, né? Mas, assim, eu sei, às vezes, assim, aonde está o ponto das pessoas não começarem as coisas. Eu não estou falando só, que nem a gente está falando aqui, das artes, ou dessas metas que de começo de ano e tudo mais, né? Esses objetivos aí. Mas por que as pessoas não começam? E eu acho que existe uma palavra que todo mundo sente, que é um sentimento, na verdade, que muitos ficam travados para não dar início a nada que queira lá no íntimo fazer, que é vergonha. Total. Vamos falar disso. Total. Vergonha. Vergonha, síndrome de impostor, né? Tem, assim, eu sei que é um termo que está sendo muito usado hoje em dia, síndrome de impostor, mas ela existe, gente. E assim, muitas vezes eu vou contar uma experiência que eu passei há uns anos atrás, que eu já desenhava. Na verdade, gente, eu desenho desde que eu nasci, na verdade, porque eu acho que é o jeito que eu achei de me comunicar, de me expressar melhor inicialmente foi desenhando. E aí sempre desenhei, mas assim, sempre foi uma coisa muito para mim mesma, né? E aí, há uns 10 anos atrás, eu acho que aconteceu isso.
não faz tanto tempo. Se for parar a pensar, com a nossa idade, 10 anos atrás nem é tanto tempo, mas assim, eu sei, porque para uma carreira, 10 anos às vezes não é muita coisa. Mas isso é verdade, vamos falar disso depois. Mas assim, a gente vai aprofundar mais em outro podcast sobre isso, mas 10 anos realmente não é muita coisa, se a gente for, porque passa muito rápido, assim, tipo, e são muitos processos de evolução, né? Que a gente falando assim parece muita coisa, mas no frigir dos ovos não é tanto, né? É. E aí eu estava fazendo as ilustrações para um livro de uma escritora aqui de Sorocaba, e aí me convidaram para um evento que tem aqui em Sorocaba que chama Ilustradoria. É um evento que vai um ilustrador já profissional que vai contar sobre a carreira dele, como é que ele chegou naquilo. É esse processo aqui que a gente está tendo essa troca, mas mostrando lugares com quem ele já trabalhou, né, e tal. E eu fui nesse evento sem conhecer ninguém, porque eu estava numa reunião de professoras e fui chamada por uma professora que era artista também para participar do evento, e eu fui lá com a maior cara e a coragem. E assim, gente, eu já era grafiteira, eu já trabalhava com desenho, já fazia as minhas coisas. Essa professora, inclusive, me conhecia por conta do grafite, porque ela já me acompanhava do grafite, me chamou para ilustradoria. Cheguei na ilustradoria, eu não consegui fazer um risco no papel, porque a hora que eu vi o trabalho daquela galera, eu travei. Eu me senti uma grande farsa. Tipo, eu falei, olha, mano, quem sou eu? Quem era eu ali no meio daquela galera que desenhava pra cacete? Muita gente não se considerava profissional. Eu, inclusive, estava ali no meio desse povo, né? Pelo menos na parte da ilustração, assim. E assim, foi um choque muito grande. Mas, ao mesmo tempo, quem estava palestrando? Nada mais, nada menos do que ele, o muso maravilhoso Vitor Cafage, de lá da Turma da Mônica, sabe, né? Uhum. E aí, amiga, primeiro que assim, eu saí de lá apaixonada por ele, eu queria ser a melhor amiga dele, porque ele é maravilhoso, ele é um fofinho. E ele falando justamente sobre essa coisa, né? De você começar, de você ir atrás, de você entender que aquilo pode ser só um desenho, mas também tem potencial para ser outra coisa, né? E hoje em dia, a gente vê que as pessoas elas estão se colocando muito mais à vista, né? Para as pessoas conhecerem os seus trabalhos, para irem atrás e tal. A geração Z, principalmente, né? Tipo assim, tá sempre nas redes sociais mostrando e tudo mais. E, gente, a gente muitas vezes fica nessa síndrome de ai, não sou bom o suficiente, ou o trabalho do meu amigo é muito melhor que o meu. Eu ainda admito que eu tenho isso, tá? Admito que tem muitos momentos que eu olho para o trabalho da amiga e falo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Olha, eu acho que todo mundo que eu conheço, pelo menos que eu já bati um papo assim, de leve, pessoas incríveis, artistas que eu também sou muito fã, sabe? E fala, meu, você é foda, você pinta muito mais que eu, tá ligado? E aí tem os outros artistas, nossa, mas aquela pessoa, nossa, ela é muito foda. Então, amiga, o dia eu acho que todo mundo, inclusive nós que trabalhamos com artes visuais, a gente cai muito nesse rolê, porque sim, vai ter sempre alguém que vai ter um trabalho diferente do seu. Às vezes o seu olhar é que está olhando assim, tipo, o que é melhor e o que é pior. Às vezes aquilo te chamou a atenção de uma forma poética ou de uma forma estética, enfim. E aí é muito do olhar de cada um, sabe? E sim, eu acho que é isso. Só que a gente também tem que tomar cuidado justamente por isso, porque é onde existem as armadilhas do começo, a vergonha. Por exemplo, você estava falando de um exemplo seu, eu vou falar de um exemplo meu. É um exemplo não de um começo, assim, tipo, já de uma experiência, né, de estar pintando e, de repente, ter uma pessoa que é menos experiente do que eu e tá pintando do meu lado. E essas pessoas se sentirem muito mal. Já teve grafiteiros e grafiteiras que estavam pintando num encontro, num evento, que quando eu cheguei para pintar do lado, eu senti que a pessoa ficou nervosa e a gente começou a conversar e tudo mais. Eu sou uma pessoa
também muito acolhedora, principalmente porque eu sei que o começo, gente, é super difícil, e eu lembro do meu começo, assim, que foi muito tipo flow. Eu nunca tive muito esse rolê de ter oficina, já ter material bom, enfim, rede social. Não sou dessa era que está hoje acontecendo, com todo mundo mostrando muito processos. Sim. Eu sou essa pessoa que cria esses movimentos de mostrar o meu trabalho na internet, tal, de mostrar os processos e tudo mais. E eu não tive isso. Então, tipo assim, a minha referência também são referências de pessoas que já chegaram, assim, tipo, também como eu, no Flow. Então, quando eu percebi que tinham pessoas menos experientes que eu ali pintando do meu lado, mas estavam super, assim, felizes por estarem pintando do meu lado também, mas que estavam com uma certa dificuldade de, às vezes, ter usar o spray, fazer algum efeito e tudo mais, a pessoa parar e ficar olhando eu fazer o trabalho ali e às vezes me perguntar, e eu lá com a minha humildade falar: legal que você veio falar comigo, eu posso te ajudar, sabe? Então, tipo, ir lá e falar com a pessoa e dar uma força, sabe? Dar uma tranquilidade, assim, no coração. A pessoa se torna ali uma pessoa mais próxima de você também, Sim. que admira de uma outra forma. Porque, gente, todo mundo começa de algum lugar, ninguém chega pronto, né? E a gente tem muita. Hoje em dia, isso é uma coisa que, óbvio, vamos fazer vários outros podcasts que vão falar sobre isso mais para frente. Mas essa coisa do imediatismo, essa coisa de tudo para ontem, meu, é um processo, tem que começar. E aí a máxima que eu sempre falo quando me perguntam mas por onde eu começo? Falando principalmente do grafite. Meu, começando. Pega a sua mochila, põe umas latinhas de spray lá dentro e vai no muro. Não precisa ser um muro longe, não precisa ser um muro de evento. Vai lá no seu vizinho, na sua casa, no seu. Mas quer falar na sua casa, porque eu comecei assim. Começa aí, em torno, sabe? Porque a gente também começou assim, cara. Tipo, ninguém tinha a melhor técnica, o melhor material, os melhores amigos, os melhores rolês. Não, não existe isso. Tipo, o começo é o começo, sabe? É tipo, passinho um de cada vez, sabe? Tipo, momento de você olhar para isso com muito carinho e falar assim, caramba. E depois, lá atrás, lá na frente, você poder contar essa história e falar, meu começo, caramba, nossa, olha como eu era e olha como eu tô agora, sabe? Enfim, eu Total. acho que é isso. Sim, a minha psicóloga que fala, né, que são passinhos de bebê, né? Cada coisa é uma conquista, né? Tipo, é uma coisinha por vez e a gente tem que entender que é um caminho, né, gente? Ninguém nasce aí sabendo tudo e é um processo, né? Se você vai no grafite, você vai devagarzinho ali, com material mais ou menos, com o que você tem, né? Às vezes é só um latex e um rolinho, e você vai fazendo desse jeito. Se você vai desenhar, gente, é mais fácil ainda, uma folha de papel e um lápis, não precisa de nada muito incrível, né? É tudo um processo, né? Você vai testando, você vai treinando, mas o negócio é ir, né? Basicamente é começar e ir nessa coisa mesmo, sabendo que cada coisinha mesmo é uma conquista, sabe? Tipo, é um passinho por vez, é uma coisinha por vez, até você perceber que você vai melhorar, né? Tipo, se você não conseguir desenhar todo dia, se você conseguir desenhar uma vez por semana, ótimo, pelo menos você tá tentando, né? Tipo, acho que o processo maior, assim, é isso mesmo. E se desafiar a fazer, porque senão também não adianta muita coisa, né? A gente tem que começar mesmo, assim, tipo. Eu posso acrescentar que começar, seja lá qualquer coisa, minha gente, coloquem na cabeça de vocês, comece sem ficar criando expectativas gigantes. Só começa. Por exemplo, eu vou falar para vocês uma coisa aqui que eu comecei a fazer, que na verdade
eu fazia quando eu era mais nova, mas eu não vou ficar divulgando isso aqui porque eu percebi que eu não tenho mais hobby. Eu descobri que eu precisava voltar a fazer coisas manuais que eu gosto de fazer. Eu gosto de bordar e gosto de costurar coisa à mão. Eu estou fazendo uma cortina à mão e eu estou fazendo todos os dias um pouquinho, ou uma vez por semana. Quando eu pego lá e falo, ai, hoje eu vou dar uma costuradinha, entendeu? Ai, amiga, como costureira, eu sou uma ótima desenhista. Então, assim. Mas é porque eu queria muito voltar a essas coisas do manual. Eu venho, minha mãe também era costureira, eu vim dessa base, então, tipo assim, eu gosto de criar coisas, e aí eu falei, isso vai ser meu hobby, isso eu não vou mostrar para ninguém. E eu estou começando a fazer isso, comecei esse ano, gente. Tipo, uma coisa totalmente nova. Eu preciso urgente ter um hobby, porque eu monetizei, né? Eu trabalhei, eu peguei os meus hobbies e transformei todos eles em trabalho. É porque por a gente ser criativa, gente, é muito louco falar isso também. É raro a gente fazer coisas que a gente cria, feito à mão, que a gente fala assim, ah, não, isso aqui não vai ser um trampo. A partir do momento que a gente divulgar, já é um trampo, porque alguém vai vir pedir para você, vai se tornar um trabalho. Foi o que eu decidi né? com relação a especificamente isso que eu estou fazendo para mim, que é essa cortina. O bordado, já não posso falar muito, porque o bordado é uma coisa que eu amo muito fazer, que eu parei e agora eu estou voltando. E um dia, quem sabe, se eu quiser divulgar aqui, sei lá, alguém quiser encomendar alguma coisa, talvez eu aceite, porque a gente tem esse negócio. A gente tem esse negócio, mas por enquanto... Tá vendo? Já vai começar a monetizar o hobby, já vai ter hobby. Não pode. Mas já comecei, assim, gente, algo novo. Então, é só para falar isso mesmo, do começo. Começar coisas que você fale assim, mano, isso tá sendo bom para mim, sabe? Não é só para mostrar para os outros. Acho que é começar para você. Acho que olhar para você e falar, isso aqui vai ser bom para mim. Sim. Por algum motivo, sabe? Sim, concordo. Eu acho que é por isso que acho que o começo é tão difícil, porque a gente espera muito dos outros, né? Espera o elogio, espera que seja o melhor, que a gente esteja oferecendo. Essa coisa do hobby que você falou, de perceber que não tem hobby, eu também não tenho hobby. Eu não tenho hobby. Acho que o meu hobby era cozinhar, enquanto eu morava com os meus pais ali, né? Porque eu cozinhava quando eu queria. Agora eu já não cozinho mais quando eu quero. Eu sou obrigada a cozinhar para comer, né? Tipo assim, porque não tem ninguém para fazer para mim. Então não é mais hobby, né? Assim, de vez em quando eu vou lá caçar uma receita diferente para fazer uma coisa. Mas mesmo assim, gente, eu sempre vou cheia das expectativas, tá? Eu não sou a pessoa que cozinha, tipo, ai, não tem que ficar tão bom. Não, tem que ficar incrível. Não. Você vai ganhar estrela Michelin, que eu sou essa pessoa, entendeu? Mas eu vi a Elora, não sei se você segue ela, amiga, tipo, é uma menina, ela é maravilhosa, ela tá no Instagram também, e ela tem um podcast, pelo menos tinha, não sei se ainda tem, porque faz tempo que eu não escuto, que chama Fiz o que Pude, eu acho o nome já é maravilhoso, né? E que ela fala que o hobby é o lugar onde o adulto tem para brincar sem preocupação do que os outros vão estar pensando dele, né? Porque é aquele momento do adulto brincar, o momento do hobby. E não tem que ser bom. Aí eu tenho que ficar falando para mim, contra o flick louca. Não precisa ser bom, é um hobby. Mas quem disse que eu consigo, né? Eu estou nesse processo. Vou ser uma pessoa melhor e vou entender que meu hobby é um hobby e não tem que ser maravilhoso, né? Porque é isso, né? Não querer se nivelar sempre por cima, entender que em alguns momentos vai ser aqui e tá tudo bem, né? E basicamente é isso. Amiga, acho que a gente pode começar a falar um pouquinho sobre os finalmente, né? Que senão a gente vai ficar aqui
para sempre, porque o começo é sempre muita coisa. Mas a gente também tem que finalizar esse começo, então... Então, minha gente, estamos chegando agora no final desse nosso podcast, dessa nossa troca de ideia do Bora Começar! Do nosso primeiro episódio oficial mesmo aqui, porque afinal de contas, como a gente também está no nosso começo, achamos interessante falar sobre esse processo de começar, né? De tirar as coisas do papel, de colocar elas para fora, né? De mostrar para vocês que tudo que é um começo não necessariamente é feito sobre as melhores circunstâncias. Estou eu aqui dentro da minha sala gravando, usando meu celular, entendeu? A Krika também, lá na casa dela, usando o celular dela. Então, assim, gente, nós não temos microfone profissional, nós não temos uma Zamunda Studio por trás de nós, temos nós, né? A nossa mão de obra, o nosso trabalho, que é o que a gente consegue, né? E a gente tem a força de vontade e a iniciativa de começar uma coisa que a gente já estava conversando há algum tempo, que a gente queria ali, porque tudo isso, gente, muita coisa desse podcast que a gente resolveu criar são conversas que eu e a Lia a gente tem na nossa vida, sendo amigas, sendo profissionais dentro do nosso meio de artes visuais, coisas que a gente percebeu que a gente é super assim questionadora e reflexiva sobre várias coisas, então a gente habla, né, amiga? A gente habla muito. A gente habla muito, então a gente resolveu hablar aqui com vocês, entendeu? Resolveu tirar só as nossas ablações internas e jogar para o mundo, entendeu? Para a gente não ficar falando só com a gente. Sabe que tem outras pessoas que talvez pensem também parecido com a gente, ou tenha dores e alegrias parecidas com a nossa, e aqui a gente vai se tornar uma grande galera para trocar ideia, porque é isso aí que a gente quer, né? Então, por exemplo, a gente criou esse podcast na melhor das intenções aqui, a gente quer, obviamente, saber depois o que vocês estão achando de tudo isso, e é isso, a partir desse movimento de começar algo, e a gente está começando isso agora, em 2025. Exato, e começando assim, antes do carnaval, que para o brasileiro já é um começo muito grande, né? Porque o Brasil ainda não teve carnaval, esse ano o carnaval vai começar só em março, então assim... Inclusive, esse episódio aqui vai estar lá na primeira semana de março, viu? Porque é isso, a gente vai estar lançando em março, a gente está gravando isso antes, minha gente. Exatamente, então assim, estamos aqui, né, nesse processo de começo. Eu acho que a dica principal aí é comecem, né? Tipo, não fica só empurrando as coisas com a barriga, tá afim, vai e faz, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo, porque enquanto você tá aí se penalizando, né, se colocando ali como uma pessoa que não sabe se tem tanto potencial para fazer aquilo, tem alguém que é medíocre, horroroso, mas tem uma autoestima do capeta que tá lá fazendo, botando a cara a tapa e sendo reverenciado, entendeu? Enquanto você, grande profissional escondido, tá aí dentro da sua casa com medo de mostrar o que você pode fazer, sabe? Isso a gente está falando sobre coisas profissionais, mas se a gente for falar de coisas menores, é mais simples ainda, né? A gente... É um impasse muito mais pessoal do que para com o universo, sabe? Então, assim, vai. Tá com medo? Vai com medo. Tá com vergonha? Vai com vergonha. É fácil? Não é fácil, a gente sabe, né? Lutar contra a gente mesmo. Nós somos os nossos maiores algozes, na verdade, né? Tipo, a gente é sempre muito legal com o outro, mas na hora que chega a gente com a gente mesmo, dá-lhe chicote, né? Sim. Então, tira esse chicote da mão, sabe? Seja mais acolhedor consigo mesmo, entenda os seus limites, seja realista, porque também não adianta nada você colocar lá uma meta astronômica e vai com calma, mas vai, né? Só vai. Exato, e eu acho que é importante falar também que a gente precisa trabalhar um pouco melhor a vergonha, porque esse é um limitador para a gente começar qualquer coisa, né? Porque esse lugar de as pessoas estão me observando, o que elas estão achando? Eu acho que a gente não tem que ficar apegado nisso,
porque isso dá uma travada mesmo em começar. E aí a dica que eu vou dar para a galera é: anota as coisas que vocês querem fazer num caderno, em algum lugar, num diário, porque um dia você pode pensar nisso de novo e falar, você nem lembra, às vezes, que você escreveu isso em algum lugar. E aí, de repente, você está começando justamente aquilo que você tinha anotado. E aí você fala, nossa, olha aí, que legal. E aí, de repente, tinha outras coisas que você queria fazer, que você anotou, e você pegou aquele caderno, olhou e falou, agora sim, agora eu vou começar. Eu acho muito importante isso, porque muitas coisas que aconteceram na minha vida, assim, eu tive esse hábito, assim, de anotar as coisas meio que aleatoriamente, e de repente estava aqui fazendo as coisas, tirando literalmente do papel e botando no mundo ideias que eu queria fazer, né? Seja desde, né, que a gente começou falando aqui, de um movimento de ser mais saudável, de ir para uma academia, ou até mesmo começar um grafite e desenhar, né? Ou um podcast, né? É justamente isso, o podcast, que é isso aqui, desse lugar, que agora a gente decidiu botar a voz à tapa. Exatamente. É isso, maravilhosas. Espero que vocês tenham curtido esse episódio junto com a gente. Acho que a gente pode ir encerrando por aqui, né, amiga? E aí eu queria deixar aqui no final, que é, gente, sigam a gente nas outras redes sociais, lá no Instagram, no TikTok, no YouTube, a gente tá lá também. E se você chegou até aqui, bota a hashtag Bora Começar e conta a sua história aqui pra gente saber o que você tá começando a fazer na sua vida, o que você pensa em começar, que você tem medo. De repente a gente pode até ajudar você a destravar um pouco esse medo aí. Isso, e se você está em dúvida, quais são as nossas redes? Estamos em todas as redes com o mesmo nominho, tá? Bastidores e Bafos. Então, esperamos vocês por lá. Sigam a gente. E se quiserem seguir a gente também aí separadamente, além do Bastidores, eu estou como Lia Fênix. E a Crica está como Crica Monteiro. É só me procurar em todas as redes sociais que eu estou lá também. Então é isso, gente. Um beijo para vocês. E a gente até o próximo episódio. Falou!